Muito bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao canal São Paulo sobre Trilhos. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais um som dos trilhos dessa vez. Episódio de número 6, respondendo mais alguns inscritos, perguntas recorrentes e rotineiras que vocês fazem aí todos os dias. Certo? Dois recados rápidos. Participações, como eu participo do som dos trilhos, é bem simples, não tem muito mistério. Aqui neste vídeo, deixe seu comentário com sua pergunta, questionamento, sugestão, enfim. Coloque aí o que você quer perguntar para mim, que geralmente na próxima semana, ou num sábado ou no domingo, eu responderei sua pergunta, né? Aqui no áudio mesmo, geralmente de bate-pronto, né? Algumas coisas eu tive que dar uma olhada antes por causa que eram bem específicas, mas é interessante essa dinâmica que a gente tem. Então, quer participar? Só deixe seu comentário aqui embaixo e você vai ser respondido na próxima semana, certo? Os demais vídeos do canal, você pode colocar comentário, eu respondo manualmente, mas especificamente no som dos trilhos eu faço a resposta gravando, certo? Outro ponto também que eu quero atentar a vocês é o seguinte, que já faz parte do nosso segundo recado. Eu vou tentar fazer uma dinâmica diferente agora, colocando algumas perguntas-chave para vocês responderem, né? Eu quero ver qual é a opinião de vocês em relação a alguns temas. Eu quero ter a percepção de vocês um pouco mais apurada. No final das contas, é uma coisa mais interativa. Então, para quem quiser participar do próximo O Som dos Trilhos, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, né? Um questionamento que é simples, né? Quais são os principais problemas do metrô de São Paulo? Quando eu falo metrô de São Paulo, eu falo linha 1, 2, 3 e 5, certo? E 15 também faz parte do metrô. Então, a pergunta-chave da semana vai ser essa: qual é o principal problema do metrô de São Paulo? Vocês podem fazer críticas a qualquer aspecto. Tem um trem especificamente que não roda, trens canibalizados, trens sem ar-condicionado, demora muito, o horário de pico é muito caótico. Quero ver o que vocês penso em relação ao metrô de São Paulo. Somente ao metrô por enquanto. Eventualmente, conforme for passando as semanas, eu vou colocando outras perguntas-chave para vocês responderem. Então vocês façam. Vocês primeiramente respondam a pergunta-chave, né? Indicando qual é a principal insatisfação de vocês com o metrô de São Paulo. Se vocês não tiverem insatisfação, pode colocar não. Estou 100% satisfeito com o metrô de São Paulo. Se tiverem alguma coisinha, alguma sugestão, eu acho que o metrô deveria dar mais assistência às pessoas eficientes. Eu acho que deveria ter mais lixeira. Coloquem aí. Aí vai de vocês. O que vocês acharem que o metrô precisa melhorar, dá uma pontuação aí que eu vou ler e vou comentar em específico cada um. E as perguntas, claro, porque esse canal não se faz sem as perguntas de vocês, certo? Bom, dados os recados, vamos aos vídeos. Lembrando, as perguntas serão por ordem cronológica. Quem chegou primeiro terá essa pergunta lida primeiro. Lerei todas as perguntas e responderei todas, espero eu. Os comentários abaixo das perguntas eu geralmente não respondo. Eu dou uma lida, mas eu não é o meu foco. Então começamos aqui com Mr. Bus Gamer BR. O que é canibalismo no metrô? Canibalismo é a prática de retirada de peças de um trem funcional para outro que está em manutenção. Geralmente isso acontece quando você tem falta de peças em estoque. Você pega um trem, geralmente trens novos, né? Você pega um trem novo que acabou de chegar, que não foi homologado, você tira as peças dele, dá para um trem que está em manutenção. O trem não tem como está homologado e volta a rodar, enquanto o trem novo fica parado até a chegada de novas peças. Geralmente, quando os trens vêm, eles já vêm com um lote de peças reserva, só que não se sabe por qual motivo acaba tão rápido, né? Mas quando acaba, você tem que pegar um trem e realmente fazer essa prática de canibalismo, né? Não é uma prática, nossa, que absurdo, não. É uma prática comum em vários metrôs do mundo, na CPTM, no metrô. Que está até na Via 4, deve acontecer canibalismo, nunca ouvi falar, mas deve acontecer alguma coisinha assim. Mas isso é uma prática de manutenção, é um pouco mais estranho porque você tira um trem de operação, entretanto, não é nada de outro mundo não. Aí o Bruno Silva comenta aqui embaixo, né, dá a sua visão aí do que é canibalismo, e o Hamilton
Não vê a hora de inaugurar nem a 13 de Jade, pra Copa. Enfim, né? Cada vez mais o jeito brasileiro ser aplicado no sistema da CPT. Parabéns do canal, que continue crescendo e vamos compartilhar com outras pessoas. Bom. Cada vez do canibalismo, né, não é o jeitinho brasileiro, é uma estratégia de manutenção, né? Eu não diria que seria jeitinho brasileiro. Tanto porque questão de peças é complicado, enfim. Mas, Hamilton, eu te peço uma coisa, você escreveu comentários próprios lá em cima, mas nesses casos, quiser dar um apontamento diferenciado, escreva lá em cima que eu vou ler. Certo? Eu não vou dar foco aqui nos comentários embaixo, como eu já bem disse, dou foco aos principais. Vamos subindo então. Ronaldo pergunta. Tava com saudade de você. BN tava com saudades. Você tem conhecimento de uma possível construção da estação João Dias na Nova Esmeralda. A estação João Dias é uma coisa curiosa. Ela consta nos projetos da FEPASA, sabe? FEPASA, que era a antiga operadora antes da CPTM. A estação que fica entre Santa Amaro e Granja Julieta. Entre essas duas estações a gente tem uma distância de aproximadamente 5 km. A média das estações são de 2,5, 3 km no máximo. Temos sim uma previsão. Houve um interesse mais por parte de uma empresa, não vou lembrar agora o nome da empresa, que tem um prédio ali na João Dias, do que da própria CPTM, né? Mas é interessante, parece que se for construído essa estação vai ser bem diferencial, né? Mas se existem tensões, não existem projetos, eu não encontrei nada em relação à estação de João Dias, mas existe uma intenção de construir, isso é fato. Pode ficar tranquilo que em breve a gente possa ver aí alguma coisa surgindo aí na linha Nova Esmeralda. Vai ser bem importante para aquela região. Rafael, estava esperando o podcast KKK Show. O podcast ele geralmente é postado depois do som dos trilhos. Eu primeiro gravo o som dos trilhos para aquecer a cabeça e depois eu gravo o podcast, né? Então fica aí, né? Então, lê seu comentário aí. Da próxima vez faça uma pergunta aí que eu já acrescento aqui no nosso canal. E o Ronaldo pergunta de novo. Tem um ônibus que sai do metrô Tatuapé, custa 5,50, muito mais barato que os ônibus de viagem que saem da Barra Funda, que custam quase R$50. Aliás, muita gente disse que continuaria pegando essa linha devido à distância da estação aeroporto dos terminais 2 e 3. E tá falando aí do ônibus, aquele ônibus que vai até o aeroporto, né? Pois é, né? Aí depende muito, né? A gente vai ter que ver como vai ser a comodidade do trem, né? Se vai ter vantagens ou não em relação ao ônibus. A vantagem do ônibus é que ele para perto do terminal, né? Que é o 2 e 3, que são os mais movimentados. E a linha 13, infelizmente, para lá no terminal 1, lá na frente, que é um dos menos movimentados, né? E se impacta na logística, né? A GRU já falou que vai dar o transporte gratuito por ônibus. Iria ser um people mover, só que não quiseram fazer, né? Não sei por qual motivo. Mas realmente vai ser um contraste interessante. Eu acho que compensa pegar o trem. Vai demorar um pouquinho mais, mas é mais barato. No final do mês a conta fecha positivo para você. Mas vamos ver aí, né? Como vai ser essa questão, né? Lembrando que na Dutra tem horário de pico. O ônibus está sujeito a pegar o trânsito da Dutra e da Marginal, né? Então vamos ficar atentos aí ao que as pessoas têm usado, né? Então, no caso não dá para dar um parecer muito preciso agora, porque a gente não tem a linha inaugurada, mas quando a gente tiver a linha inaugurada, vamos ver como vai ser a reação das pessoas, né? Eu acho que vai ter bastante gente usando sim, não acho que o pessoal vai migrar tanto assim pro ônibus normal. O Johnny Viana deu seu like, certo? Subindo aqui em cima, o jovem fã de K-pop aqui pergunta, né, questiona, coloca, pontua. Acho que a CPT poderia tirar de vez os 2,100. Só quem pega sabe quanto essa frota está esgotada. Uma solução boa seria juntar os 2.000 da extensão da 11 e mandar para 10. Óbvio que, quando a 11 estiver, toda a frota de 8.500 completa. Pois é, né, cara? Como já disse, os 2,100 tem aí seus quase 40. Hoje, esse ano eles fazem 40 anos, se eu não me engano. Dá até mais 40 anos. Alguns passaram por revisão geral, outros não. Os que não passaram por revisão geral estão relativamente gastos. Eu diria estão gastos. Aparecem marcas de ferrugem neles. O aço carbono é um tipo de material que
quando começa a deteriorar, começa a mostrar ali a sua, digamos, a sua não beleza, né? Mas provavelmente vão ser todos baixados, acho que não tem mais por que manter. O índice de falhas está relativamente grande, então a ideia de mandar o 2000 para lá até que é interessante, né? Talvez a gente tenha alguma coisa ali. Eu pensei até no 2070 ir para a linha 10, já que são poucas composições da frota ali, até achei interessante, mas a gente tá vindo 3000 agora e o 7500 lá, né? Vai ser interessante, a frota vai ser renovada ao pouco. E conforme for renovada, a gente verá aí avanços na mobilidade da linha 10 turquesa, certo? Aí os comentários abaixo. Bom, vocês fazem as perguntas de discussão interna, eu não vou fazer as pontuações dos comentários secundários. Usuário padrão, né? Usuário padrão, não sei se é de propósito ou porque você colocou assim, mas enfim, vamos lá. Ele faz aqui 3 pontuações. Primeiro, sobre a linha 13, vão construir um monotrem até os terminais ou ficaremos com essa gambiarra de ônibus? Que triste, eu prefiro pagar um Uber e não ter que segurar mais do que esperar um ônibus cheio. Espero que a proposta de uso dessa linha seja realmente usada. Pois bem, né, o monotrilho, né, monotrilho, people mover, esteira rolante, seja como for. No primeiro momento não vai ser construído nada. A Grua, ela simplesmente chutou a CPTM e fez com que a empresa fosse construir ali lá na frente, nos terminais mais vazios, né? Então, realmente, por enquanto, só está previsto ônibus, né? Que triste pegar Uber, né, cara? Quando você fala de gente com mala, a questão é o quê? Se for uma pessoa, tudo bem, mas quando você fala de pessoas com malas, com bagagem, cara, fica difícil você realmente engolir um ônibus, né? Quem já andou com mala sabe como é complicado, tem toda a logística ali, né? Então, realmente, talvez o transporte por táxi ou Uber se torne até um pouco preferencial, né? Ônibus cheio, não sei se o ônibus vai ser cheio ou não, cara. Eu acho que não vai ser tão cheio assim. Vamos ver, se for cheio, melhor ainda, que vai mostrar o sucesso da linha 13, né? Entretanto, né, é bom denotar que não é problema da CPTM isso, é a GRU que tirou a CPTM do lugar onde era para construir a estação original, né? Infelizmente, concessionária aí o aeroporto, a concessionária não deixou fazer a estação no lugar que eles queriam. Será que o posto da linha seja realmente usado? Então acho que você fala de demanda. Sim, eu acho que vai ter assim, uma demanda. No começo tímida, mas ao longo dos tempos vai crescer, né? Vamos ver. Principalmente por causa do serviço Connect. O Connect é um serviço que é muito útil, se parar para pensar. Vai ser interessante. 2. Você conhece algum modelo de trem que no futuro possa se candidatar a ser série 10.000? O mais bom que seja é o que eu me questiono. Bom, frotas novas a gente pode ter que sim, com certeza. Eu ainda acho que a baixa dos 2.100 talvez impacte em alguma frota nova, né? Ou até mesmo, eventualmente, daqui a 10, 20 anos, quando chegar a vez dos 2000 serem baixados, né? Os 2000 eles duram uns 20, 30 anos ainda. Mas eventualmente, quando esses trens forem baixados, vão ter que ser pegas frotas novas, né? Sobre série 10.000, é muito difícil que essa série exista por um motivo de nomenclatura. No caso, a CPTM ela tem uma faixa ali, todas as empresas têm uma faixa, que são geralmente os 4 dígitos de numeração, né? No nosso caso, a gente está vendo a numeração 1000 ser extinta, certo? Ou seja, 1100, 1400, 1600, 1700. É provável que ao invés de nós termos uma nova série 10.000, nós tenhamos novos modelos de série 1000. Eu acho uma coisa impossível no futuro, né? Justamente por causa dessa baixa, também para não alongar muito a numeração, né? Basicamente é uma opinião que eu nutro, né? Que eu vejo por conta do trem chinês, né? O 3500, né? Que é a foto do trem chinês. E alguns lugares constam como 2.500, mas o que importa vai ser alguma coisa 500, vai ser um número baixo.
mas eu acho que eles não vão usar o 10 mil por uma questão de nomenclatura, além dos 5 dígitos, né? Isso impacta ali na hora de fazer algum cadastramento, alguma contabilidade, né? Tem todo um normativo para você poder fazer a nomenclatura de uma série. Isso é importante de ser destacado. E terceira pergunta, eu gostaria de saber seu posicionamento e experiência se tiver sobre VLT. Será que essas linhas serão ligadas ao metrô e à CPTM? Pois bem, eu nunca tive ainda a chance de andar no VLT. O mais próximo que eu tenho aqui é o de Santos. Quem sabe um dia eu vá lá. Mas numa primeira visão, em relação ao VLT, me preocupa muito no Brasil o posicionamento, o local onde o VLT é instalado. O VLT é um tipo de transporte leve, certo? É o tramway, é o trem leve. Só que ele é muito. Ele intervém muito no trânsito de carros, né? No trânsito de automóveis. Por ele ser assim, eu acho um pouco perigoso. Até isso é um pouco danoso pro trânsito normal, pro trânsito convencional. Né? Ainda mais no Brasil. Não porque é ruim, na Europa funciona com uma beleza, só que sabe como é que é brasileiro, né? A educação do brasileiro, às vezes, ele joga na lata do lixo. Então, como já aconteceu algumas vezes de VLT bater, ter que dar velocidade reduzida por causa de gente no meio do trecho, enfim, né? E é aberto ali, né? Isso que eu acho mais complicado. É uma questão de bom senso. Mas sobre o VLT em si, eu acho que é uma coisa interessante. É um tipo de um. É um corredor, na verdade, como se fosse um mega busão, né? Na realidade. É uma solução muito barata em relação a um metrô, a um trem convencional, que exige toda uma infraestrutura diferenciada. É fácil de instalar, deve ser fácil também de fazer a manutenção. E não impacta muito no meio ambiente. Então eu acho que as linhas de VLT elas são bem usadas para corredores estratégicos, né? Por exemplo, os corredores que hoje nós temos da MTU poderiam ser substituídos por VLT. Aquele corredor ABD poderia ser substituído por um VLT. O corredor São Paulo-Guarulhos poderia ser substituído por um VLT eventualmente. Só que aí vem aquela questão, como o VLT impactaria no trânsito da cidade? Né? No caso ali do corredor ABD, eu acho que seria interessante, porque tem partes segregadas. Agora, no corredor, por exemplo, o São Paulo-Guarulhos, não acho que não seria bacana, porque tem trechos que o trânsito ele não é segregado, né? Mas enfim. O VLT, no caso do de Santos, ele foi construído porque ali já existia uma faixa ferroviária. Então foi mais fácil de instalar. A gente tem VLT também lá no Nordeste, em alguns temas do Nordeste, acho que eu lembro do VLT de Natal. O VLT de Natal é interessante, né? A CBT acabou trocando, em vez de um trem convencional, para um VLT. E o do Rio de Janeiro, né? Que é lá no centro da cidade, que eu acho interessante. Para São Paulo, um VLT no centro da cidade. Uma coisa mais superficial, que dê uma volta. Uma linha circular. Eu acho que seria bacana. Essas linhas seriam integradas à CPT no metrô. Integradas, você poderia ter uma estação de VLT perto de uma estação de metrô, mas não necessariamente uma transferência, uma baldeação, né? Nesse ponto eu acho que não. Bom, tem só um parênteses em relação a isso aqui, é que eu não posso falar exatamente. Tem um ponto nessa questão de integração que pode ocorrer, só que isso é um projeto futuro que eu não posso sequer dar nome, né? Devido a sigilo. Mas dependendo do VLT pode ter integração. Agora outros modelos como um exemplo do VLT do Rio, ou até mesmo o VLT lá de Santos, se tiver um metrô futuramente, ou até mesmo trem intercidades, dependendo de como for construído, poderia ter uma integração. Aqui a estação de VLT é muito compacta, é muito simples, não tem uma infraestrutura elaborada. É praticamente um elevadinho com uma cobertura, só isso. E umas catracas ali para entrar, um negócio bem simples. É realmente uma parada. Funciona como parada, não como uma estação. Mas eu, na minha opinião, acho que não vai ter uma integração tarifa, uma transferência gratuita, mas talvez tenha um desconto ali, né? Assim como acontece hoje em dia com o ônibus e o metrô. Né? Acho que esse vai ser o padrão adotado em São Paulo, salvo algumas exceções específicas, só que eu não posso falar quais são essas exceções. Tem projetos, vocês não sabem de nada, hein?
Johnny Viana, na verdade, eu tinha esquecido que o 9000 e o 9500 não eram CAF. Eu tinha esquecido desse detalhe, até de risada você falou Bíblia, né? É de fato, você escreveu uma Bíblia e você escreveu outra Bíblia de novo, né? Vamos ver depois a Bíblia que você me escreveu. Jean Paulino dá aqui uma bela pincelada aqui no tema que ele quer debater. Sobre o vídeo anterior em que você disse que a plataforma 5 do Brás serve para manobras, acho que houve uma confusão. Porque tenho quase certeza que um trechinho da plataforma não tem nem trilhos. Acho que eu sei qual você está falando, né? Sobre o trajeto entre a estação do aeroporto e os terminais 2 e 3, provavelmente serão aqueles bus que trafegam dentro do aeroporto, que tem o piso baixo e pouquíssimos bancos. Até porque deve ser 3 minutos no máximo essa viagem. Um fretado demoraria muito tempo. Lembrando também que a estação dá acesso ao terminal 1. Já minha pergunta é: existe sistema CBTC para CPTM? Sou leigo no quesito técnico. E se existe, seria importante implantar lá na linha 12, já que entra mais uma linha no carrossel. Já que entra mais uma linha no carrossel. Ou o intervalo barra demanda da linha 12 já é aceitável para a conclusão da linha 3. Lembrando que a linha 12 é com menor demanda, certo? Então vamos lá, você pontuou aqui alguns pontos, vamos esclarecer. A plataforma 5 do Brás, a plataforma que não tem trilhos. Tem uma plataforma da CPTM que não tem trilho, que eu acho que é a plataforma... Nossa, é uma que tá lá em Rio Grande. 2 a... Não lembro se é a 3. Não, eu sei que tem. Na plataforma 3 tem um trecho ali no Brás. Plataforma 3, que é a plataforma de ida para a linha da linha 11 para Luz. Tem uma MV que leva a nada, né? Que tem os trilhos vazios ali, você pode ver, né? Na plataforma 2, do outro lado da plataforma 2 tem a plataforma 3, que ao longo da plataforma tem uma MV, só que a MV leva pro nada, né? Essa plataforma 5, ela tem sim continuação, ela chega até a ponta da plataforma, lá perto da linha de bloqueios, e tem uma MV que leva pra frente lá pra oficina, né? No caso tem sim. Aqui não tem trilhos, é a plataforma 3, né? No caso, você tem a curva da linha 11 chegando, só que indo para trás você tem uma MV que vai para frente, que seria em direção à linha 10, só que ela ali já não tem mais trilho. Quando você dá uma olhada na plataforma 3, pega um trem sentido Rio Grande, lá no fundo da plataforma você vai ver que tem um pedacinho vazio ali, né? Aquilo provavelmente deveria ser a plataforma para 10, só que não foi devidamente implantado, houve alguma modificação, não sei te dizer o que aconteceu ali. Vou procurar dar uma pesquisada em relação a isso. Sobre o trajeto, como você bem disse, provavelmente vai ser busão mesmo. Eu não sei se são busões com um banco com um piso baixo, se for melhor ainda, né? Eu pensei que ia ser o fretadão mesmo, aquela coisa maior, não, né? Maior, né? Mas se tiver o espaço ali e for piso baixo, perfeito, vai dar uma ajuda com o pessoal, né? Porque levar mala, né, é complicado. E a sua pergunta disse CBTC na CPTM. Sim, existe. Alguns trechos da linha 8 tem o CBTC instalado. Alguns trechos. Não vou recordar quais, mas alguns trechos tem o CBTC instalado. A linha 13 vai ter o CBTC instalado. Você falou da linha 12. É importante, né? Por causa como a linha 13 vai acabar entrando na linha 12, né? Para melhorar a questão do loop, do intervalo, né? E colocar mais linhas aí no carrossel. Por enquanto, se a gente fosse pensar em prioridade para a CBTC, a linha 11 é a prioritária para instalação. A linha 12, muito futuramente. A linha 12 é que tem menor demanda, mas ela é uma coisa que complementa o trecho leste, para falar a verdade, né? A linha 12 serve de auxílio a 11, muitas vezes, né? Porque ela tem praticamente o mesmo percurso que a zona leste. O intervalo da linha 12 é aceitável para a conclusão da linha 13. O intervalo da 12 está entre 8 e 6 minutos. Dá pra... Tá bacana o horário do intervalo da 12. Não tá tão ruim assim, não. Acho que dá pra encaixar alguns trens ali no horário de pico.
Mas o diferencial que vai fazer com que talvez a linha 13 funcione no trecho da 12 é aquela não parada em Tatuapé. Ele passar reto pro Tatuapé vai fazer toda a diferença, porque ele sai de Goulart e vai direto pro braço. Não tem enrolo ali, ele vai direto. E claro, o CCO vai dar todo o comando para que isso aconteça, né? Então, eu não acho que isso vai impactar muito na 12, por ser só um caminho direto, só um expresso. Não creio que vai dar tanto impacto, mas seria interessante que instalassem um CBTC ali na linha 12. É isso, né? Basicamente isso. Então vamos subir um pouquinho aqui. Eu mesmo me comento, né? Caso do som, eu coloquei no vídeo o som dos trilhos 4 em vez de 5, né? Eu peço desculpas. Subindo aqui mais, o Wallace Bandeira faz 3 perguntas seguidas, né? Eu acho o OpenBVE meio zoado, depende muito. O OpenBVE tem um problema. O OpenBVE, para quem não sabe, é um simulador. É um simulador de código aberto, as pessoas que fazem, é uma coisa colaborativa. Por nós não termos pessoas 100% profissionais na área de computação gráfica, até mesmo programação, as pessoas sabem, né, mas não tem um certificado e tal. Boa parte dos trens eles saem meio zoados mesmo, parece uma caixa de fósforo. Né? Agora que algumas pessoas estão começando a remodelar trens, né? Você vê aí o Frota C, o Frota D sendo remodelados, o pessoal ali está se empenhando bastante. É uma questão de unir da comunidade unir forças para tornar o negócio bacana. Para quem tem curiosidade de como se conduz um trem, eu acho interessante conhecer o BVE. Né? Agora, para quem não gosta, realmente, né, aí não tem muito o que fazer. CPTM já rodou em Campinas, Guararema e Santos. Campinas nós tínhamos o VLT, que se estivesse ainda ativo, seria da CPTM. Entretanto, ele passou acho que 5 anos no máximo e quebrou. Não foi mais pra frente. Certo. Em Guararema, não. Em Guararema não tem transporte ali na região. Então tem só Maria Fumaça e trem de carga. Santos, ela operou com o TIM durante poucos anos, só que aí fechou o trecho e repassou para a MTU, que tocou o projeto depois. E aqui outra pergunta que vamos fazer com a V8 no Pátio da Luz. A proposta para a V8 é uma reforma para utilizar no trem turístico. Só que a reforma da V8 é cara pra boné. Não vou citar valores, mas a reforma da V8 é cara demais. A CPTM não tem condição de dar uma reforma para a V8 agora, né? Ainda mais tendo em vista as demais prioridades do sistema. Mas a intenção, talvez não só a V8 como a English, é reformá-las para usar no expresso turístico. Mas lembrando, é importante destacar isso. As V8 não são propriedade da CPTM, elas são itens do DENIT, certo? Elas não pertencem à CPTM, não é parte do material rodante dela. Tá lá porque, eventualmente, né, o destino foi feliz em deixar as V8 lá na luz, né? Mas seria ótimo que elas fossem reformadas. Wagner Ribeiro, ótimo vídeo, agradeço. Que faz algumas perguntas. Vamos lá. 4 perguntas que ele fez aqui, uma de cada vez. O Mr. Hyundai deu like, obrigado, Mr. Hyundai. Vamos lá. Primeiro, a linha 14 Onix é aquela do Pirelli / Presidente Dutra ou João Paulo. Se bem que se for fazer conexão com a linha 13, tem que ir além da Avenida João Paulo I, porque na maioria dos mapas essa linha está na cor violeta como linha 30. O que você acha? Linha 30, meu jovem? Eu desconheço linha 30. Acho que as linhas vão no máximo até 25. Linha 30 não tem isso não consta. Certo? Não consta a linha 30 aqui no meu sistema. Mas vamos lá, a linha 14 ela não vai sair mais lá da parte mais funda da linha 3, lá de São João ou Dutra. Ela vai sair de Guarulhos Secap. Até melhor porque ela vai sair de uma parte movimentada e importante da linha 13. Acho que vai ser até melhor para balancear o sistema. Né? Linha 13, João Paulo, os trechos na cor violeta. Sim. Mas no geral não tem muito o que discutir, porque justamente o projeto ele já mudou de local, né?
Antigamente, quando ela tava ainda como com um roxinho, que em alguns relatórios antigos essa linha tava roxa, né? Não tinha numeração, era a chamada linha Guarulhos ABC, né? Mas como ela mudou de lugar, né? Ela não vai estar na Avenida João Paulo I, né? Vai mudar lá para Guarulhos Secap mesmo, né? Lá no paralelo a Hélio Schmidt. Na verdade, acho que ela ficar na outra borda, na outra margem da Hélio Schmidt, se eu não me engano. Muito provavelmente vai ser isso aí de acordo com os projetos que eu tenho visto, certo? 2. A linha Jurubatuba-Jabaquara poderia ser a 14, caso não seja Pereira São João. Jurubatuba-Jabaquara? Não consta também projetos para lá não, hein? Que eu lembre, não lembro de nada em relação a isso. Eu lembro de alguma coisa relativo a VLTs ou monotrilhos para essa região, né? Mas possivelmente não, né? Porque a 14 ela já faz parte já da CPTM, né? Não tem, já está definido toda uma questão em relação à linha 14 Onix, certo? Só pra você ter noção, tem até identificação visual da linha 14 Onix pronta. Né? Na verdade, todas as linhas. Está tudo pronto praticamente, né? Mas dificilmente eles repassem a nomenclatura da linha 14 para uma suposta linha entre Jurubatuba e Jabaquara. Se bem que essa linha entre Jurubatuba e Jabaquara eu não acho que tenha não, cara. Eu acho que é um trecho que aparentemente eu não vejo muito por que existir, né? Eu vou dar uma estudada depois em relação a se tiver essa linha mesmo, mas eu acho que não tem não. Acho que essa linha não consta ali no planejamento. 3. Como será a nova estação Água Branca e a integração com as linhas, pois fica meio distante a linha 7 e 8. Ali as plataformas da linha 6 ficariam entre as duas para facilitar os acessos. Pois é, como essa nova estação Água Branca? Essa estação Água Branca nova, na verdade, toda essa parte entre Água Branca e Lapa vai ser reformada. Uma reforma de grandes proporções. Água Branca vai ser uma estação unificada. Ela vai ser. Vai integrar a linha 8, a linha 7. Dizem a lenda que até a linha 9 pode entrar no pacote, certo? Pode ser que tem uma realocação ali do trecho da 9 de Osasco ao Tino para Água Branca. É uma possibilidade, além do trem intercidades, que vai ser contemplado com a nova estação de Água Branca, certo? No caso da linha 6, muito provavelmente vai ser feito um acesso subterrâneo, né? Vai ter uma construção ali, uma intervenção subterrânea, vai ser feito ali um acesso subterrâneo na estação. Como eventual reforma, a gente vai ter que pensar alguma estratégia diferenciada. Não vamos saber como vai acontecer, porque tanto porque a linha 6 está atrasada, tanto porque a Água Branca vai ser reformada. Então, inicialmente seria uma ligação subterrânea, provavelmente. Depois, posteriormente, talvez uma passarela ou algo do gênero, né? Não tem como saber muito, porque são ambas linhas e estações que serão reformadas ou serão construídas futuramente. No caso, a Água Branca vai ser uma intervenção muito grande, certo? E certamente vai impactar muito na integração entre as linhas. E a pergunta número 4, né? Você acha que o futuro BRT Radial Leste irá tirar muita gente da linha 13 e 11 e passar elas para o busão, pois agora teria um serviço expresso e mais barato, sendo que um bom BRT oferece 3 serviços parador, semi-expresso e expresso. Aí você pensa um ônibus expresso, Itaquera e o centro. O que você acha disso? Um BRT na Radial Leste? A minha opinião sobre BRT, né? BRT é um expresso mais rápido de ônibus, corredores de ônibus. O BRT, para mim, ele tem muito mais um serviço de parador. Eu não acho que ele vai tirar pessoas da linha 13 e da linha 11. A linha 11, hoje em dia, ela tem a função de pegar todo o pessoal que é depois ali de Goianás e trazer para o centro. Então a função dela é diferente. A linha 13 é um serviço rápido, é um parador rápido. O BRT, ele seria um complemento, porque quando você coloca mais uma linha no meio, você não vai querer tirar demanda, você vai querer complementar o serviço. E o BRT ele é bem mais parador que o metrô, né? Talvez paradas de 200 em 200 metros, 500 em 500 metros, no mínimo ali, né? No máximo.
Seria um serviço, pra mim, eu vejo mais como um serviço que complementaria. Teria que ver também como seria implantado, porque a Radial Leste é um lugarzinho que nos horários de pico é bem movimentado, tem trânsito, então tem que ver se seria um BRT elevado, se haveria um alargamento da radial, se você faria uma faixa segregada, enfim. A gente tem que pensar bem nisso. Mas se houver esse tipo de projeto, eu creio que ele vai ser algo que mais complemente algo que oferte mais transporte do que algo que venha retirar, né, o transporte das pessoas. No caso, isso lembra muito o metrô com a CPTM antigamente. Quando o metrô foi construído, a linha 3, a CPTM já tinha um serviço parador, certo? Na época a CBTU tinha um serviço parador, que eram as estações Sebastião Galberto, Carlos de Campos, Vila Matilde, Patriarca, Arthur Alvim, Itaquera, 15 de novembro. Essas eram as estações do serviço parador. Eventualmente o metrô foi criado, fez o parador, a CPTM viu que não tinha por que ter uma coisa paralela, tirou as paradoras e fez uma expressão, um trecho livre ali, né, com integrações apenas em pontos importantes, como a estação Tatuapé e Corinthians e Itaquera. Fora isso, não tem problema, né? Então eu acho que, dessa mesma maneira, o serviço visa complementar o que já é ofertado na linha na linha 2, na linha 3 e na linha 11, certo? Mistura deu seu like, né? Rafael manda um. Nossa, aqui tá um pouco complicado, né? Gostaria de compartilhar umas informações. Tenho contatos que trabalham no CCO e eles confirmaram duas coisas. A linha 2 se aproxima a ir para a concessão e a partir de abril as letreiras da linha 1 serão terceirizadas, certo? Dois pontos importantes que você tocou. Linha 2, sim. Muito provavelmente a construção da linha 2 entre Vila Prudente, Penha e Dutra, ela seja através de PPP. Não se sabe se vão concessionar a linha 2 inteira ou se vão concessionar apenas um trecho. Porque era muito estranho, porque esse trecho novo da linha 2 era para ser uma nova linha. Seria muito esquisito, vai ser uma linha única. Vai ser tipo uma coisa bem doidinha. Vai ser a maior linha de metrô que a gente vai ter. Vai ser uma operação totalmente maluca, né? Mas sim, o governo atual propõe que as obras da linha 2 sejam feitas através de PPP, seja de construção ou seja de operação, mas que há a intenção de se concessionar, existe essa intenção, certo? A partir de abril, as bilheterias da linha 1 serão terceirizadas. A terceirização das bilheterias é uma coisa que está acontecendo de maneira mais forte, por conta do que hoje em dia boa parte dos usuários não compra mais os bilhetes magnéticos. Esse serviço se tornou um serviço de baixa demanda, exceto quando a pessoa às vezes vem de um outro lugar e não tem um cartão. Hoje em dia todo mundo passa o cartão, vai direto, passa o cartão e libera o bloqueio, né? O pessoal do metrô reclama, né? Disso, eles não concordam que da terceirização, principalmente sindicalistas, né? Eles dizem que existe precarização do trabalho e de fato, né? O salário de quem é terceirizado ali na bilheteria é bem menor. Se não me engano, os funcionários têm um adicional por trabalhar na bilheteria, né? E vão acabar não ganhando esse adicional. Mas é fato, a tendência é que as bilheterias, que o serviço da compra do direito de viagem seja a cada dia mais terceirizado. Ou isso devido à questão dos cartões, né? Você acaba não comprando o bilhete, então os cartões acabam sendo mais interessantes, né? Você tem postos de autoatendimento, você tem os guichês normais com pessoas, né? E em caso, você pode comprar um bilhete só que ali com terceirizado. O que eu acho complicado com terceirizado é a questão da contabilidade, né? A questão confiança é um pouco complicada, né? Então, é bom ficar atento em relação a isso. Muitas pessoas criticam, né, porque às vezes formam filas, as pessoas não sabem bem o procedimento. Teve o caso na linha 5, onde terceirizaram a bilheteria, só que não deram nenhum treinamento para as pessoas não poderiam perguntar para os funcionários da estação como é que funciona a bilheteria, quais são os esquemas, quais são os procedimentos, e aconteceu vários problemas lá na linha 5, né? Lembrando que na linha 5 as bilheterias já são terceirizado, certo? Só fica na estação mesmo os agentes da estação, que no caso cuidam do bloqueio e dos demais
itens das estações, certo? Mas realmente, né, é uma tendência geral. Outra pergunta. Uma dúvida que eu sempre tive. A linha 5 começou a operar em 2002. Por que até 2014 não houve nenhuma expansão? E qual era o projeto original dela quando foi tocada pela CPTM? Certo, a linha 5 começou a operar em 2002. É 2002? 2001, não vou lembrar. Mas foi no começo da década. Por que até 2014 não houve nenhuma expansão? Eu diria que a gente teve até 2014. Linha 4, modernizações. A linha 5, ela começou a ter projeto tocado mais por causa da expansão São Paulo, lá no governo Serra, 2010, começou a pensar em expandir a linha, né? Mas inicialmente, porque a linha era, né, o projeto inicial da linha 5, no começo era realmente Capão Redondo, Largo 13, né? Na época da CPTM também era isso, aqui anterior à CPTM, na época da FEPASA, o projeto era ligar até São João Dias, né? Como comentei há alguns tópicos atrás, era fazer uma ligação entre Santo Amaro, ó, entre Capão Redondo e João Dias, passando ali no fundo lá para Largo 13, né? O metrô tinha projetos para isso. Aqui no caso do projeto do metrô ia sair lá do centro e ia para a zona sul, ia ser o contrário, né? Mas eu creio que as obras só começaram tardiamente, né? As obras de expansão só começaram tardiamente por uma questão de planejamento interno. Naquela época o foco principal desse período era a linha 4 amarela que estava sendo construída. Naquela época a gente não tinha esse fervor de construção que a gente está tendo hoje, de construir 4 linhas em simultâneo, né? Naquela época era uma linha de cada vez, então por isso que o projeto da linha 5 não foi pra frente, né? Depois, né? E se não me engano, até a linha 2 estava em projeto naquela época também, estava em construção. Então por isso que a linha 5 não foi colocada, ela não foi priorizada no plano de expansão, né? Algo que só aconteceu em 2010, 2014, como você bem disse, né? Mas o projeto era realmente, na CPTM era realmente o normal, né? Que era o original, Capão Largo 13 para aí, né? Depois, eles sabiam que a linha ia até a Chácara Clabin, era a intenção, estava no projeto funcional dela ali, a expansão até Clabin, só que no primeiro momento essa era a primeira fase, né? Por assim dizer. E que não é porque a gente não tinha essa noção de fases, mas a primeira fase era construir esse primeiro trecho, o segundo trecho até Clabin, fechando ali, integrando a linha 5 ao centro de São Paulo. Vamos lá então, Vinícius Souza comenta. Eu resolvi comentar. Primeiro, eu achava que seria mais fácil não inaugurar Moema e Chácara Clabin agora. Faria igual Campo Belo. Assim poderia inaugurar Ácido Distribuidor, Hospital São Paulo e Santa Cruz para chegar à linha azul. Depois, com mais calma, abriria Moema e Chácara Clabin. Posteriormente, Campo Belo. Essa questão das obras, né, falando das aberturas, né, Campo Belo foi uma exceção à parte, por conta que as obras deles estavam extremamente atrasadas, por isso que ela vai ser aberta depois. Em relação a isso, eu acho que haveria mais dificuldades em abrir as estações em segregado. Até Santa Cruz tudo bem, deixar Moema de lado, furado ali, fica uma operação semelhante ao que é a linha 4. Quando a gente tinha lá o buraco entre Higienópolis e Mackenzie, né? O buraco do Scar Freire, de Frederico Coutinho. Eu acho que, né, a operação ficaria nesse esquema, mas pelo sistema de sinalização ainda está muito imaturo, está sendo testado só agora, eu acho que o metrô quer abrir tudo certinho, né? Mesmo que atrás eles querem deixar tudo ok. Tanto porque se atrasar uma estação, as outras estão adiantadas, já ficam todas prontas, só aguardando mesmo, né? Caso de Eucaliptos, por exemplo, que já está pronta, só está aguardando o aval da liberação da Bombardier para liberar o sistema. Mas é uma ideia interessante que você colocou aqui, né? De abrir algumas estações. Clabin não está tão atrasada assim não. Ela está meio demorada, mas não está tão atrasada não. Mas você abrir em partes, né? Eu acho que Clabin e Santa Cruz tem que ser abertas juntas, né? Porque elas já são aquela parte mais dinâmica, grosso da linha. Então,
Eu acho interessante abrir as duas juntas. Moema até que a gente poderia relevar, né? Só que, como são estações pequenas, por ser estações pequenas, eu acho que compensa abrir tudo junto mesmo, mesmo que o atraso de uma impactasse no cronograma das outras, eu acharia melhor abrir todas elas em sequência, na minha visão, certo? Como vai funcionar a linha 17 ouro? No que diz respeito dos trens, já que tem uma das suas extremidades, ela se divide para a estação Congonhas e Jardim Aeroporto. Você fala do Y lá na linha 17 e como vai ser o funcionamento. Certo? O funcionamento, no caso, aparentemente vai ser. Como eu poderia dizer? Seria como se fosse. Seria um looping, na realidade, né? Funcionaria como um sistema de looping. Só que no caso, esse looping seria um looping segregado, né? O que é um looping? Quando você vai nas linhas do horário de pico, isso acontece principalmente na CPTM. No metrô isso não acontece. Na CPTM, acontece você vai na linha 11 Coral, a gente tem o looping entre Luz e Goianás, e às vezes a gente tem um trem expresso entre Luz até Estudantes direto. Na linha. Outra linha que é interessante também destacar, tem bastante looping, a linha 10, a linha 7. Eles têm um looping até Lapa, tem até Pirituba, Caieiras, Morato, Jundiaí, enfim, né? Você teria um trem que já da estação inicial, supor, estação saiu do Estação Morumbi lá. Esse trem tem como destino estação aeroporto. Vai marcar lá, estação aeroporto, destino principal. E vai direto para o aeroporto. Então, e vai ter outro trem, né? Esse trem tem como destino a estação tal. E vai direto para a estação tal. Né? No caso, a tendência é que, uma suposição de 4 trens que nós tivemos na linha 17, um vai ser para o aeroporto. O resto vai parar lá na outra estação que é Jardim Aeroporto, se eu não me engano. Não vou lembrar agora o nome. Mas vai ser um sistema de looping. Vai ter um anúncio prévio. Esse trem tem como destino a estação tal. E ele vai para a estação tal. Né? Quando a linha estiver completa, obviamente, né? Quem vir de Jabaquara vai ter que pegar, vai parar na estação intermediária ali entre a estação que faz o Y, né? Para poder pegar o trem que vai até o aeroporto. E isso vai ser tudo devidamente anunciado, né? Porque você não pode simplesmente jogar um trem ali pro aleatório, né? Ou, por exemplo, você jogar uma linha pro aeroporto e vai dar ré e voltar pro trecho principal. Não, isso não existe. Creio que vai ter todo um anúncio prévio, né? Nos trens e na estação. Ó, o trem da plataforma tal tem como destino na estação tal. E o cara vai na estação tal. Geralmente não vai ter muito problema, não são todo mundo que vai, não é todo mundo que vai pro aeroporto, mas quando avisado, né? Vai ter ali quem eventualmente pegar o trem errado, desembarca na estação anterior ao aeroporto e pega pro trecho principal, né? Vai ser mais ou menos essa sistemática que eu prevejo. 3. Estação João Dias, entre Grande Julieta e Santa Amaro, na linha 9, irá mesmo existir? Como comentado abaixo, existem intenções de construção. Nenhum projeto ainda foi devidamente elaborado, certo? Como eu lembrei, eu esqueci o nome da empresa que quer construir a Estação João Dias. Porque a Estação João Dias vai ser uma estação bem mais moderna do que as que a gente tem na CPTM hoje em dia, né? Por causa que a iniciativa privada quer investir nessa linha, especificamente. Então, seria algo interessante. Mas a intenção para a construção dela existe, nós só não sabemos quando isso vai acontecer. E parabéns pelo trabalho, obrigado. Demora um pouco para comentar, o vídeo já está com quase 50 minutos, mas é isso aí, né? Trabalho bom tem que ser reconhecido. Alexandre Simbalucci, muito bom. Então me pergunto, será que a estação São Paulo Morumbi realmente abre esse ano? Você vendo os avanços das obras, acha que ela vai ficar para esse ano? Vi em um projeto que a estação Pari, da mesma linha, é a fase 3, junto com o Taboão da Serra, ou seja, uma fase 4. Muito bem. São Paulo Morumbi. Eu fiz uma visita técnica a São Paulo Morumbi alguns meses atrás. Acho que final do ano. Ela tá pronta. Não vou deixar o projeto o cronograma é julho. Eu acho que final do ano, tá? Mas ela fica pronta esse ano sim. Eu acho que não demora muito a ficar pronta. Lembrando que ela vai ter integração com o terminal de ônibus, certo? E outra pergunta aqui que ele falou sobre Paris.
né? No caso, fase 2, que seria essa, a fase 3, que seria até Taboão da Serra, uma possível fase 4 estendendo para o norte até Paris seria possível. Não sabemos se até o final da concessão isso pode ser feito, mas poderemos considerar sim. Poderemos considerar Paris como uma fase 4 da linha amarela. Né? Nada confirmado, né? A intenção principal é até Taboão da Serra, mas quem sabe, né? A gente tem ali uma extensão, mas se houver uma extensão, não vai ser na fase 3, vai ser numa eventual fase 4, 5, né? Como for, né? Enfim, mas lembrando, a expansão do sistema, né? Geralmente a linha 4 pelo menos não tem muita prioridade de expansão ao norte. Ela tem uma outra área de atendimento. Se ela vier a atender o Paris, a estação Paris terá que ter uma integração com alguma parte específica da cidade. Né? Ou com uma outra linha, provavelmente linhas novas, para que você possa servir ali o pessoal sem causar muito tumulto. Afinal de contas, a luz já está toda lotada, você mandar um trem já cheio até a luz já está cheio, você vai causar um caos ali na região, né? Mas provavelmente se vier a ser construída somente numa fase 4. Lívia pergunta: tem previsão de início das obras de expansão da linha 2 Verde até Guarulhos? Não, não. O último relatório corporativo de empreendimentos do metrô, ela consta a linha 2 como reprogramar, ou seja, não tem verba, né? Então não tem como fazer as coisas. Na realidade, a linha 2 está no projeto de expansão, certo? É uma das linhas que deveria ser construída, só que a verba que foi concedida está sendo usada principalmente nas construções da linha, no caso do metrô, da linha 5, 15 e 17. Terminada a linha 5, talvez a gente veja movimentações para a linha 2. Né? Isso se o metrô não assumir a linha 6. Então tem essa questão. Então, eu creio que até 2020 essas obras comecem. Mesmo que de maneira tímida, até 2020 eu creio que essas obras comecem. Mas lembrando que a linha 2 ela vai ser feita em duas fases. Uma primeira fase entre Vila Prudente até Penha e outra fase de Penha até Guarulhos. Então, leve aí uns 10 anos até concluir tudo, levando em consideração o ritmo, os passos do governo atual. Né? Mas se seguir um cronograma certo, em 5 anos talvez a gente tenha uma linha até Guarulhos. Se seguir um cronograma regular, feito certinho, 5 anos a gente tem uma linha para Guarulhos. Agora, no prazo atual, 10, 15 anos. Quem sabe a linha 2 chega lá. Mas para iniciar as obras, acho que até 2020 já tem alguma coisa ali resolvida. Sobre a colocação das portas de plataforma nas estações mais antigas do metrô, existe algum projeto? Parabéns pelos vídeos. Projeto de portas de plataforma? Na linha 3 a gente tem muito projeto. Na linha 3, acho que todas as estações terão instalação de portas de plataforma. Na linha 2, linha 2 não, minto, linha 1. Na linha 1 talvez seja um pouco complicado, por causa de que algumas estações são tombadas, né? São estruturas mais antigas, mas sim. O que dependeria inicialmente para a instalação dessas portas de plataforma é uma melhoria na sinalização, né? E claro, a verba, né? Que teria que ser utilizada, né? Mas sim, existem intenções, existem ainda projetos colocados. Mas se fosse iniciar a instalação das portas de plataforma, com certeza elas iniciariam pela linha 3. Porque no geral são estações de plataforma central, são mais apertadas as plataformas, geralmente são mais cheias, então deixar ali. E aí, sem contar que boa parte delas não tem aquele vão entre os trilhos. Geralmente na linha 1 você tem uma elevação dos trilhos e um vão ali no meio. Né? Isso que salvou uma das mulheres que caiu nos trilhos do metrô alguns meses atrás. No caso da linha 3, ela tem a via permanente normal, reta.
Então, se caso uma pessoa cair ali, a chance de sair viva é baixa. Então, aos poucos vai ser colocado, mas por enquanto nós não temos previsão. A intenção existe, mas tudo depende de verba e de planejamento por parte do metrô. Parabéns pelos vídeos, agradeço aí a jovem. O Johnny, ele é um jovem perspicaz. Eu vou passar bom tempo destilando aqui os conhecimentos do Johnny. Veremos o que ele vai nos falar, né? Eu disse aqui Claudemir, né? Ele CPTM 13, 1123, né? É um trem, né? 1123, não sei porque 13, mas enfim. 1123 é um belo trem, né? Enfim, o Johnny é um jovem perspicaz. Eu vi, Johnny, seu comentário. Antes de eu fazer o vídeo, eu vi seu comentário. Ele fez perguntas, só não foi poucas perguntas. Ele fez um monte de perguntas. Um monte. Não tem problema, vamos responder aqui. Eu gosto disso mesmo. Façam muitas perguntas. Quanto mais perguntas, melhor para esclarecer vocês. Vamos lá. Olá, muito obrigado por responder as questões que lhe enviei na semana passada. É muito difícil achar pessoas que gostam de dialogar sobre assuntos como este. Digamos que muitas têm certo preconceito por quem tem paixão por trens, metrô e outros modais. Quando eu era pequeno, eu colecionava trens e ônibus de brinquedo. KKK. Bom, vamos às perguntas dessa semana. Bom, de fato, as críticas em relação a isso acontecem normalmente. É normal, né? É um tipo de hobby diferente. Ainda mais levando em consideração que você gostar de uma coisa que para muita gente é uma tortura diária causa um certo questionamento da mente das pessoas. Como é que esse cara gosta de uma coisa que é quase que um instrumento medieval de tortura, né? Mas enfim, eu gosto, né? Tô aqui fazendo o canal, pra mim rende, pra mim compensa, né? Mas vamos às perguntas aí, como ele disse. Eu não chegava a colecionar trens, quero colecionar uma coisa de ferromodelismo, mas bem pouquinho. Mas vamos lá. Qual é o procedimento para se tornar um condutor de trem na CPTM e no metrô? Cursos, concursos, como funciona? Metrô e CPTM você entra... Vamos por parte, como funciona o procedimento, né? Você já notou aqui, cursos. Você tem que ter um curso de elétrica básica 40 horas. Nada que o METEC ou um Senai te dê na grade curricular. Então, busque ter as 40 horas em elétrica, que isso é obrigatório, é um pré-requisito. Concursos, o metrô e a CPTM fazem concursos, certo? A única maneira de você virar um condutor é fazendo um concurso público, né? Geralmente você tem perguntas de matemática, português e de elétrica, é claro. Então, prepare-se bem. Boatos de que em breve teremos concursos na CPTM, mas nada confirmado. Como funciona? Basicamente, você vai lá, faz o curso de elétrica 40 horas, ou que seja específico, ou que tenha elétrica no meio. Presta um concurso público, se passar, faz todo o procedimento e entra lá, você recebe um treinamento, são uns 3 meses de treinamento e você pode operar normal. Na linha 4 a gente não tem condutor, né? Geralmente os seguranças ou agentes operacionais eles têm essa formação para conduzir, então a gente não tem essa questão de condutor na linha 4, né? Eventualmente se outras linhas forem privatizadas, né, usando concessionadas, nós tenhamos sim a condição de termos um operador, como no caso da linha 5 provavelmente terá. 2. São João Dias da linha 9 será do papel em breve? É a terceira pergunta sobre João Dias, né? Enfim, não temos previsão para João Dias. Como dito anteriormente, a questão de João Dias é uma intenção de construção, nada que tenha projeto elaborado. Mas, se tudo der certo, vai sair. Certo, continuando. O pátio Educalói da linha 5 foi antigamente um cemitério de ônibus ou não? Essa pergunta sua sobre Educalói, cara, eu tive que procurar. Eu tive que procurar antes em relação a isso. Eu vi, através de alguns programas, o que era ali a região de Educalói. Não necessariamente aquela região foi cemitério de ônibus, né? Não sei se lá teve desmonte, né?
Aquele terreno é um terreno baldio, só que ao lado do pátio do Calói, o que nós temos? Nós temos um estacionamento de ônibus antigos ali da SP Trans, aqueles que eram brancos e vermelhos, né? Eu não manjo muito de ônibus, certo? Eu não sou busólogo, mas é um pátio enorme, cara. Se talvez houve corte de ônibus lá, se é que existe corte de ônibus, né? Provavelmente aconteceu lá, mas a área do pátio Guido Calói não corresponde à área do estacionamento de ônibus antigos, certo? Então não tem essa relação direta. Agora, se cortaram alguma coisa lá, eu realmente não sei. Talvez possa ter cortado, mas nas fotos mais antigas que eu peguei de 2004, o mapa não constava com nenhum tipo de sucata ali no terreno baldio que era. 4. Já observou que a circulação nos corredores da estação Paulista Consolação é muito pequena? Para uma estação com grande demanda, considero que foi um erro de projeto o trecho entre que tem as escadas rolantes até chegar ao acesso das plataformas da linha 4. Nos horários fora de pico já inicia um congestionamento de usuários naquele trecho, já no horário do rush fica tudo travado, as pessoas ficam sem paciência e vão se empurrando. Acho que você está falando daquele corredorzinho, aquele corredor polonês maravilhoso, que é a integração da linha 4 com a linha 2. Foi mal pensado e mal dimensionado? Talvez. O fato é que eles já mandaram um projeto para fazer uma ampliação, ou seja, um segundo túnel que ligue a Estação Paulista à Estação Consolação. Eu peguei esse trechinho aí semana passada, no horário de pico. Meu amigo, que negócio mais caótico. Você fica andando de tique-tique-tique, sabe? Passinho em passinho, é muito lento ali. E os trens vão chegando e vão indo e vão chegando, e senão fica lotado, não tem como. Né? E as pessoas não querem usar a escada fixa, sempre temem em usar a escada rolante. Isso é complicado, né? Infelizmente, existem projetos para mudar, só que né, vai demorar para sair, até sair o pessoal vai ficar se espremendo lá durante bastante tempo. 5. No meu ponto de vista, a futura linha 19 Celeste, Campo Belo Tancredo Neves, mudou, agora é Bosque Maia. O metrô se atentou e mudou para Bosque Maia. Adoro isso. Terá uma importância enorme ao metrô, por ligar bairros e pontos estratégicos, mas para desafogar principalmente a linha 1 azul, no trecho centro. Assim como a linha 21 Onix, que conforme o projeto de estudo sairá da estação Paris com direção à Zona Leste. Observando o traçado da mesma no mapa, será uma linha-chave para desafogar a linha 3 vermelha. Você fez então um paralelo entre uma linha 19 e a linha 21. 21 que não é Onix, a linha 21 é a linha grafite, né? Um pouco mais cinzinha. A linha 21 sai de Paris e vai até essa nordestina, entre a linha 12 e 11, lá no meio mesmo, né? Pois bem. A linha, então, sobre a linha 19. Linha 19, Campo Belo Guarulhos, né? É importante, ela vai desafogar muito, porque ela entra no cerne de Guarulhos. Ela passa pelo centro, certo? É a linha de Guarulhos. Ela passa pelo centro e vai até um pouquinho da zona norte ali de Guarulhos. Só um pouquinho. Ela vai desafogar muito ali, porque a predominância dos usuários de Guarulhos é na linha 1 e na linha 3, né? A linha 19 vai fazer com que boa parte das pessoas que iam de ônibus até São Paulo comecem a pegar ali o trem em Guarulhos mesmo, né? A gente vai ver todo um reequilíbrio de demanda ali, além da oferta de transporte ao local. Né? Mesmo paralelo com a linha 21. Se bem que a linha 21 é mais uma prova de que a Zona Leste é uma região com muita demanda reprimida. Né? Então você vai colocar uma linha no meio ali da Zona Leste, né? Aquele trecho entre a linha 12 e 11. Isso vai impactar nas duas linhas, né? Você vai conseguir dar à região maior sustentação e vai aliviar o pessoal da linha 11 e da linha 12 principalmente. Então, esses projetos
Eles são projetos para atender demandas reprimidas, demandas específicas de certas regiões. A linha 19 eu acho que é mais importante, porque ela vai atender uma cidade que não tem até então um transporte sobre trilhos, e vai atender de maneira que penetre a cidade, não de uma maneira que simplesmente só passa ali rasante, certo? Como o caso da linha 2 e a linha 3 nessa primeira fase. Mas é interessante esse destaque que você fez. Pergunta número 6. Retornando à linha 19. O que me deixa na dúvida será se a exceção Anhangabaú dará conta da futura demanda, já que é basicamente movimentada apenas pela linha 3. E mais com essa linha nova, porque o corpo da própria não tem estrutura para uma estação de transferência, diferente da estação República e Sé, onde possui um espaço maior, principalmente na largura e quantidade de plataformas. Não sei se você entendeu minha linha de raciocínio, mesmo que essas estações de integrações vão desafogando outras existentes. Eu entendi, no caso eu espero que tenha entendido, você se questionou em relação ao corpo da estação. Provavelmente, se for construída uma nova Anhangabaú, será construída em outra estrutura, não no mesmo local. Será feita apenas uma ligação por túnel. Né? Não há necessidade de você construir, como foi no caso de República, uma estação de 2 linhas no mesmo lugar. Não, você pode fazer uma linha como Higienópolis Mackenzie. Higienópolis Mackenzie não vai ter a linha 4 e 6 no mesmo lugar, serão lugares diferentes, só que ligadas através de uma passarela, de um túnel. Portanto, terá essa diferenciação. Certo? Haverá integração, só que será através de um túnel, né? Muito provavelmente será dessa forma. E no caso aqui, né, que você comentou aqui, deixa eu pegar aqui certinho, para transferência, né? A transferência vai ser feita provavelmente, como disse, num túnel. Deixa eu ver aqui. É como pela linha 3. Se ela viria a complementar, né? Gabaú viria para complementar, não seria necessariamente algo assim tão grande, mas ela viria a complementar o serviço da linha 3, se eventualmente queria para Guarulhos, poderia ter uma opção ali para ir. Seria mais ou menos uma segunda sé, né? Uma segunda ligação de um eixo leste-oeste com o norte-sul. Mas é interessante, sim. É interessante e vai impactar. Mas em relação à construção, eu tenho a impressão que vai ser separado, não vai ser no mesmo local em si. Vai ter só um túnel de ligação. Acho que o metrô no caso que você falou aí, a interferência da linha 19, pode ser que tenha interferência, né? Já que vai ser uma estação de transbordo. Tem essa também, né? Mas vai ser interessante. Vamos ver como é que vai ser depois esse projeto. É impressão minha ou nada da estação Vila Sônia foi construído? Não, está sendo construído sim. Terminal e pátio. É porque no momento eles estão com um foco maior no pátio Vila Sônia. A estação e o terminal de ônibus vão ganhando forma só um pouco depois. 8. Privatizando várias linhas de metrô, qual parte a população está ganhando? Vejo que para o governo é viável. A privatização / concessão dos serviços é uma coisa polêmica para muita gente. Para os funcionários é ruim, porque o funcionário de uma linha privada ganha menos do que o de uma linha pública. Tanto salário bruto quanto benefícios. Para a população, vai ter uma qualidade melhor, já que as empresas privadas geralmente prezam pela qualidade do serviço. E lembrando, o valor da tarifa não vai mudar. Ela vai continuar a mesma coisa, ela vai aumentar como sempre aumentou, né, normal. Só que tudo será sob controle da Secretaria de Transportes Metropolitanos, que vai gerenciar todas essas PPPs quando existirem, certo? Então eu acho que vai ser benéfico para a população, mas talvez um pouco ruim para quem já é funcionário do sistema. 9. Levando a linha 9 Esmeralda até Lapa, Água Branca, Bom Retiro, aumentará a demanda já praticamente saturada. O que você acha disso? Já vi que em muitos projetos essa mudança de estação final para a mesma. O interessante disso é fazer com que esta se entregue não só com a linha 8 Diamante, mas com as demais linhas da CPTM, já que há 2 décadas anteriores, a sua antiga denominação, linha C, linha Sul,
essa era isolada de poucas estações e não tinha conexão nenhuma com nenhum terminal de ônibus ou metrô, apenas sendo conectada com a linha 8 na antiga linha B leste-oeste, certo? Sim, tem esse projeto de levar a linha 9 lá para a estação Água Branca, né? Fazendo parte da integração centro. Isso de fato aumentaria a demanda, mas eu acho que mais do que aumentar a demanda, seria bom para quem é o usuário mesmo. Para quem se desloca do sul para o centro, é interessante, porque você vai chegar numa região da zona oeste de São Paulo que é bem específica, Barra Funda, né? A região é bem importante. Para quem vai, também é importante. Ali você trabalha na Barra Funda, na Zona Oeste, tem que pegar a linha 5 lá em outro lugar, você pode pegar ali já no começo da linha. Eu acho que é benéfico sim, mas requer toda uma reconstrução do trecho, né? Antigamente, a linha C, a linha Sul, ela era uma linha dramática, né? Ela tinha poucas estações com alguns trechos, acho que chega de 10 quilômetros de distância entre uma estação e outra. Você tem noção? A linha Oeste, a linha Sul, ela parava em Pinheiros e ia direto para Santa Amaro, sabe? É uma distância enorme. Acho que 10 quilômetros ou mais que ela andava ali, né? Mas era por conta que a FEPASA estava remodelando o trecho. Aquilo ali não tinha como mesmo, né? A integração tarifária de ônibus também aconteceu ao longo do tempo. Mas eu vejo que a tendência da linha 9 é que ela tenha mais conexões. Principalmente mudando a curva dela, né? Fazendo que ao invés de acessar Osasco e Altino, ela acesse as estações da Zona Oeste de São Paulo. Certo. Em relação a essa parte entre Altino e Osasco, talvez seja servida pelo Expresso Oeste-Sul, que vai ter aí uma outra serventia. 10. Você sabe me dizer qual a quantidade total de trens da CPTM em metrô? Em torno, não é um número exato, de 400 trens unidades. São 400 trens mais ou menos. Metrô com 150 aproximadamente, CPTM com 250 aproximadamente. Desses trens, temos a divisão deles em composições de 4, 6, 7 e 8 carros. Certo? Um exemplo de composição com 4 carros. Os antigos 1700, com 4 carros. E o 5400 são trens que andam em extensões operacionais. 6 carros, o metrô como um todo tem 6 carros, todos os trens praticamente. Na CPTM tem alguns trens como o 2100, tem 6 carros, o 1700 não. Acho que o 1100 tem 6 carros, se eu não me engano. O 4400 tem 6 carros, né? Interessante você ver isso. 7 carros, o monotrilho da linha 15 tem 7 carros e 8 carros, todos os trens novos, né? 7.000, 7.500, 8.000, 8.500, 9.000, 9.500, todos eles têm 8 carros. A tendência é que as PTM sejam 8 carros. Mas a faixa está nessa aí, de mais ou menos 400 trens, unidades, boa parte deles novos, né? Com aí uma idade média de frota de 20, 15 anos de idade. É a idade média da frota total, né? Lembrando que a gente está passando por um processo de implementação de frota, baixa de trens antigos ou modernização. Portanto, esse número pode ficar um pouquinho maior ou menor, dependendo. Mas acho que a média ali é de 400 trens aproximadamente. 11. Observei há um tempo que nas plataformas 4 da Estação da Luz não tem elevador e os guardas acabam levando as pessoas com deficiência nos braços através da escada mesmo. Já que tem. Nossa, caguei aqui na letra. Já que aqueles aparelhos, não me recordo o nome, que transportam deficientes através das escadas nunca funcionam. Será que não tem elevador na luz porque você é totalmente tombada? Sim. Não existe elevadores na luz por causa do tombamento. Você não consegue fazer uma intervenção grande ali, por conta disso não há como fazer. Você precisa da adequação, mas não dá para dar adequação por causa do tombamento. Aquele elevador das escadas, porque ele deveria ser funcional, cara, não deveria estar assim. Né?
ele geralmente você tem isso na linha 5, né? É uma plataforma, você liga, ela sobe e desce ali, meio que um elevadorzinho, só que em diagonal, né? Realmente é complicado para os guardas, né? Mas essa questão dos elevadores é realmente por conta do tombamento. O tombamento, ele impede que você faça intervenções na estrutura da estação. Um elevador, você teria uma intervenção grande, você iria mexer nas plataformas de maneira crítica, iria ter um espaço só para isso, portanto seria ruim, né? Poderia ser feito numa área interna, mas mesmo numa área interna da estação seria ruim, seria complicado. Por isso aí, né, o pessoal tem que se virar aí como pode, né? Infelizmente, é importante que a estação seja tombada porque ela não vai ser destruída, mas existe esse reflexo negativo que justamente é a questão da acessibilidade, algo que no passado nunca se pensou. Hoje em dia a CPTM está muito mais atenta à questão de acessibilidade. 12. A linha 23, junto com a linha 20, é a terceira fase da linha 2. Terão um papel significativo por criarem juntos o anel metroviário, descentralizando o fluxo, já que esta será a tendência. Sim, o anel metroviário ele é composto por linha 2, de Klabin até a estação Dutra, certo? A linha 23, se não me engano, sai de Dutra passando pela Zona Norte, chegando até Lapa. De Lapa, linha 20, vai até Chácara Klabin? Acho que vai até a Zona Sul, acho que vai até Moema. De Moema pega ali um pouco da linha 5 e volta para Klabin e faz o anel metroviário. É uma tendência, né? Em alguns sistemas a gente tem uma linha circular. No Japão a gente tem uma linha de metrô circular. A questão do anel metroviário é que as linhas que nós temos hoje em dia, o nosso sistema, ele é um sistema radial. Ou seja, são linhas de ponta a ponta. Norte e sul, leste e oeste, são linhas que fazem um risco. Retas. Não tem linhas, a gente tem poucas linhas que sejam linhas transversais, que liguem uma linha a outra. Não uma coisa transversal que vai do centro até a região. A tendência é que as novas linhas que forem criadas tenham um papel, além de ligar as regiões de maneira radial, de ligar outras linhas junto, de fazer uma conexão com um círculo, uma curvinha diferenciada, para que você tenha um melhor fluxo de usuários, só que você evite gargalos, certo? Essa é a tendência. A tendência é de evitar gargalos. 13. Você não acha que ampliar a linha 2 verde até a região de Dutra não irá comprometer a sua lotação de passageiros superior à da linha 3 vermelha? E podendo comprometer a qualidade do sistema atual da linha? Sou a favor da ampliação de investimentos em todo o sistema, já que é bem-vindo, principalmente na Zona Leste. Mas será muita estação para uma linha só. E sem contar o papel futuro dela será de absorver passageiros de muitas linhas que cruzam rosa, amarela, lilás, bronze, prata, laranja, vermelha, coral e safira. Certo, falou então sobre a linha 2 vermelha e o impacto que ela vai causar na sua extensão. De fato, por ela ter muitas estações, com certeza vai ter um impacto grande. Mas para que isso aconteça, algumas medidas vão ser tomadas. No caso, monotrilha até Ipiranga, para impactar menos. No caso da linha 3 vermelha, eu acho que vai impactar menos. Talvez no horário de pico da manhã vai facilitar. No horário de pico de volta talvez complique, porque vai ter superlotação, né? Mas até lá a gente vai estar já com o CBTC ativo, se Deus quiser, né? Para atender essa demanda, né? Como você disse, né? Linha rosa encerra o Corá. Voltando ao raciocínio,
sim, linha rosa Nação Cerro Corá, amarelo em Consolação, lilás em Clabin, bronze em Tamanduá ATI, prata na estação da Prudente, a laranja eu não vou recordar onde vai ser, vermelho em Penha, vermelho em Penha, coral também em Penha, e safira lá em Ticoatira / Cangaíba. Vamos ver qual vai sair direito ali, né? Vai ser uma linha que vai ter maior fluxo, então ela vai ser uma linha que vai balancear o sistema. Ao mesmo tempo que ela vai aliviar certos trechos, ela vai superlotar certos trechos. Como a linha 2 já tem CBTC, a frota da linha vai ficar enorme. Vai ficar com 70 trens na linha, 100 trens na linha rodando em simultâneo no horário de pico, né? Consequentemente, uma grande capacitação elétrica vai ter que ser exigida. Então, sim, vai impactar bastante. Não acho que para superlotação, mas para uma mobilidade geral. Você vai ter um impacto de que outras linhas vão ficar menos lotadas. Já a linha 2 ela vai sofrer um pouco. Mas nada que o metrô não faça em relação à estratégia de trens vazios. Ela pode sim aplicar estratégia de trens vazios nesses trechos. 14. A linha 15 prata do monotrilho terá papel de ligar a periferia da Zona Leste ao centro expandido e segundo estudos, promete desafogar a linha 3 vermelha. Mas de acordo por onde temos o traçado, no ponto de vista, deveria ser metrô devido à densidade populacional desses bairros atingidos pela linha e a demanda já prevista. Ou seja, a mesma, já quando estiver completa, será muito lotada já no início da operação. Entendo que foi escolhido o monotrilho pelo custo e pela complexidade de um metrô atingir um raio maior em curvas comparado ao monotrilho, mas pode ter certeza que o monotrilho não dará conta em menos de 5 anos de operação. Foi uma coisa que realmente fez sentido. E de fato, optou-se pelo monotrilho por corte de gastos, além de que uma linha subterrânea é mais cara. Ela vai desafogar sim um pouco da linha 3, né? Ainda mais que tem o terminal São Mateus ali, né, que é muito importante, um dos grandes terminais de ônibus que nós temos em São Paulo. E sim, né, vai ser importante. Agora, se vai aguentar, vai depender da oferta de transporte. Se o metrô conseguir botar bastante trem nessa linha, né, a gente vai ver um progresso interessante. Caso não consiga, a gente vai ver superlotação. Mas a questão não é, para mim, necessariamente o carregamento da linha, e sim o terminal dela. Imagine todo esse povo da Leste indo para Vila Prudente. E o pessoal de Tamanduá ATI integrando junto. Imagine o bololô que vai ser. Provavelmente nós teremos estratégias de trens vazios partindo para Tamanduá ATI em horários específicos. Não descarte isso. Mas que a linha 15 pode sofrer um impacto, com certeza ela pode sofrer. Não sabemos como, mas é possível que sofra seu impacto grande. 15. Por que a antiga linha e integração não deu certo, já que a função dela era atender a seção do CPTM com maior gargalo, Luz, Brás e Barra Funda? Muito provavelmente por sinalização, né? A linha I é um negócio confuso, é uma coisa meio doida. Para quem não conhece a linha I, é uma linha de 3 estações entre Luz e Barra Funda, né? Acontece que a linha I ela não necessariamente vai sanar o problema, na minha visão. Ela vai só deslocar as pessoas para os locais para fazer uma outra baldeação e pegar lotado do mesmo jeito. Não vai atender a demanda de pessoas ali, né? E você precisa de muitos trens para fazer essa linha aí ser viável, né? Muitos trens. No assunto, tu só jogaria trem ali nas estações e, né, ficará algo estranho. Eu acho que a linha aí não deu certo porque atualmente o projeto é realmente integrar tudo. É ter várias linhas numa região só. Não uma linha única que faça uma linha de baldeação. Acho que a ideia da linha aí ser uma linha de baldeação não pegaria bem, não. Se você pretende montar uma linha aí hoje em dia, você veria bastante crítica por parte dos usuários. Essa é a minha visão. 16.
Por que a CPT não utiliza a estação Barra Funda como terminal da linha 11, já que esse projeto de estender o Expresso Oeste até Suzano, ligando este a oeste? Não faz sentido a estação não ser terminal. Deveria ser utilizada apenas para passagem de transferência, tendo seu início em Barra Funda. Auxilia bastante a linha Transvermelha e Barra Funda não tem mais estrutura para ser considerada terminal. Com isso sem contar com as vias e plataformas que não são utilizadas no momento, aliás, o que falta para o Expresso Leste chegar até Suzano, certo? Então falou sobre linha do Expresso Leste até Barra Funda, não vai por causa de sinalização, precisa implantar o CBTC para viabilizar o trecho até lá, certo? É importante, importantíssimo. Vai evitar gargalos da linha 7, vai dar uma pessoa na Barra Funda, a linha 3 vai desafogar bastante, porque o pessoal da linha 3 não vai mais ficar descendo em outras estações para poder pegar o trem da linha 11 já lotado no fim ou no meio do trecho, certo? E por que não chega? Porque o Expresso Leste não chega até Suzano? Capacidade elétrica das linhas. Você está tendo trens novos, você também precisa de uma sinalização adequada, mas mais do que isso, um sistema de alimentação elétrica adequado, com novas subestações, tudo novo para adequar ali o trecho para a nova linha 11, certo? Mas é por isso que ela não vai por enquanto. Entretanto, se tudo der certo e os projetos de sinalização voltarem a serem instalados, quem sabe a gente veja aí o Expresso Leste até Barra Funda, né? Que é um bom lugar para ser terminal da linha 11. 17. O PLG do Expresso ABC nunca sairá do papel. Só temos aqui na linha 10 aquele expresso que sai da Tamanduateí a Santo André por uma via única e um único trem que opera nos horários de pico apenas. Essa linha permite ter um expresso devido ao espaço necessário para a construção de estações, novas vias, etc. O Expresso ABC também é um expresso que ligaria até Barra Funda, por sinal, né? Só que você precisa da construção de algumas vias, uma quarta via, ou terceira em algumas situações, certo? E é só ligar as estações com maior demanda da linha 10 e diminuiria o tempo. Só que isso também implicaria em reformas em algumas estações, também impactaria bastante. Por enquanto foi feito só um expressinho, entre Tamanduateí e Santo André, realmente para poder atender o horário de pico. Lembrando que ele é um expresso unidirecional, ele bate, vai de manhã, sai de Santo André, vai para Tamanduateí e volta e faz só esse atravessado. Ele não vai fazer ali, ele pede para desembarcar, e no caso de tarde de Tamanduateí para Santo André, chegando lá e pede para desembarcar, que ele volta rapidinho lá para poder atender o pessoal. Mas para que esse projeto aconteça, tenha o projeto de modernização da linha 10, só que ele está parado, infelizmente. Ele está travado e muitas obras precisam ser feitas, além das obras da via permanente, também recapacitação elétrica da linha. Sobre o Pátio Mauá, esses dias durante a viagem percebi que um Série 3000 estacionado lá encontra-se com um vagão todo pichado. Infelizmente, o vandalismo continua e a população prejudicada mais uma vez. Tem alguns 3000 que ficam lá no Pátio Mauá. Boa parte deles fica na Luz, mas alguns ficam lá em Mauá. Sobre pichação, meu cara, é normal. Pátio, o pessoal consegue pular, entrar e vai lá dar sua marca de arte ali, pichado. Por sorte, existem materiais para remover essas tintas de spray, certo? Eles removem, só que daí você gasta um tempo para poder fazer essa remoção, né? É complicado, né? Você tem seguranças ali, só que são poucos, né? E até se perceber, né? Complica. E no final, o segurança que paga, às vezes, por esse vandalismo aí que foi cometido por outra pessoa. Mas são pessoas inconsequentes que acabam não medindo seus atos e prejudicando muita gente. Você acha que o VLT de Santos atende bem a região? Sim, acho que sim. Já tinha um trem ali naquela região, foi retirado e atende. Na visão que eu tenho, o VLT, né? Eu não sei como é que funciona a sistemática lá na Baixada, mas é um corredor logístico importante. Passa ali pouco próximo à orla da praia, né? Liga as regiões, tem várias paradinhas intermediárias, enfim. É importante para ligar o pessoal mais ao fundo do centro ali de Santos, do estuário. O VLT tem sua importância, sim. Não é como um metrô da vida, mas por ser um corredor importante,
né, e que provavelmente devia ser muito servido por ônibus, você vai desafogar tanto o trânsito dos carros individualmente, quanto proporcionar uma melhoria no ambiente ali onde passa o VLT, além da requalificação urbana, que é muito importante. No ano passado vi um vídeo sobre a inauguração do Expresso Leste, em que foram utilizados os 2,100. Ouvi falar que a população da Zona Leste não gostou muito dessa série, isso é verídico? Bom, os trens espanhóis com bancos anatômicos trazendo conforto e segurança. Esse drama aí. Eu trouxe os 2,100 para operar no leste, né? Diziam que o 2,100 tinha alguns problemas para vencer a rampa de Alvim, né? A famosa rampa de Alvim, né? Uma rampinha bonita. É aquele curvão que sobe lá de Alvim, Patriarca também tem. Mas, no caso, não foi no Expresso Leste que ele sofreu. Ele sofreu quando ele começou a ir para o fundão. Quando ele foi pro trecho lá de Mogi, o índice de vandalismo dele era enorme. Ele era totalmente apedrejado. Você via vidro dele, sabe? Totalmente branco de trinca. A SPTM realocou ele para linha 8 e 9 e alguns para linha 10, né? E colocou os 2000 para operar junto com os três mais antigos. Mas, sim, ele sofria bastante. A população disse que não gostava muito dele por causa da música. Algumas pessoas tinham outros gostos musicais, queriam colocar outras músicas aí, né? Decidiram cortar a música. 21. Do meu ponto de vista, a linha 5 futuramente estará com volume de usuários com as linhas 1 azul e 3 vermelha. Porque atenderá pessoas que moram em regiões mais afastadas da periferia, mais afastadas aí da periferia, conectando com o centro e estações integradas com os terminais e grandes corredores de ônibus da Zona Sul. Usuários que têm como destino os hospitais e que vêm da linha Nova Esmeralda. Sem contar o futuro projeto vai estender até o Jardim Ângela, já que é uma região meio isolada. Uma densidade de população enorme que conta apenas com o corredor Emboimirim. Fiz alguns estudos de caso para concluir essa teoria. Outra coisa importante, não precisar reformar a estação Santa Amaro, porque com a estrutura implantada atualmente lá, não terá capacidade para fazer transferência adequada entre a CPT e o metrô. Os corredores e escadas que servem de conexão entre os dois modais já não dão conta atualmente. Imagine quando a linha estiver totalmente pronta. A linha 5 vai ter uma demanda muito grande, porque ela vai atender muito pessoal da Zona Sul de São Paulo, que vai vir de Varginha, principalmente. Demanda aí de 900 mil usuários dia. É muita gente que vai estar usando a linha 5 Lilás, né? E é uma linha radial. Vai ser pendular, muito provavelmente, em alguns trechos. Ainda mais, imagina quando for pra Jardim Ângela, então vai ser até um pouquinho pior. Dizem que o trecho até Jardim Ângela vai ser em subterrâneo, devido ao relevo terrível ali na região. Certo? E em relação a Santa Amaro, sim. Uma das primeiras cláusulas do contrato da concessão da linha 5 é a reforma de Santa Amaro. Não me pergunte como vão fazer essa reforma. Eles vão ter que ampliar a plataforma, tipo, já é uma ponte, então você tem que ampliar a ponte. Vai ser algo bem estranho. Além de colocar mais escadas rolantes, enfim, vai ser um projeto bem interessante. Se isso vai impactar na operação ou não, só o futuro vai nos dizer. Mas a linha 5 ela tem uma importância muito grande. Assim que ela chegar na linha a ser integrada com a linha 1 e a linha 2, elas vão mudar grosseiramente a maneira como as pessoas se deslocam em São Paulo, principalmente pro pessoal da Zona Sul. 22. Uma série da CPTM que eu acho muito linda é a 2000. Considero os de passageiros muito confortáveis e aquelas barras de apoio de cor vermelha dão um destaque no interno da composição. Trem silencioso e não balança tanto como os antigos. Tem uma estética formidável. O 2000 é um trem diferenciado, é um trem da CAF, ele todo bonitinho. As portas dele é bem interessante, ele vai, tipo, ele empurra pra fora e abre, depois ele fecha e empurra pra dentro. Lembra que ele dá uma, tipo, uma simetria pro trem como um todo.
né? Tem o ar-condicionado, tem os bancos, é um trem bacana, né? É um trem que é muito antigo, mas pra época devia ser alguma coisa de ponta realmente. Então, os 2000 já estão considerados meio que já são uma frota padrão, né? É um basicão hoje em dia, né? Mas para a época que ele veio, ele era realmente uma coisa revolucionária, né? Existem algumas unidades ainda azul, né? Eu tirei uma foto de uma unidade azul ainda, com uma foto excelente, ficou muito bonita. Mas, né, bacana, o 2000 é um dos projetos mais bem sucedidos da CPTM, foi o Série 2000. E 23, última pergunta, né, finalmente. Será que os trens da série 8000, 8 carros, substituíram muito bem a série 5000? O antigo foi passa com 12 carros, na linha 8 Diamante? Refiro-me no sentido de conseguir transportar o mesmo volume de passageiros sem problemas, já que o trem é menor. A não ser que tenha um número superior de composições do que anteriormente. Se não me engano, acho que tem a mesma quantidade, se não tiver a mesma quantidade, tem um pouco mais. Acho que ele carrega mais, sabe por quê? Por causa que ele tem passagem livre nas composições. Se o usuário não está lotado num vagão, ele passa para o outro. No Franco Rails não tinha essa possibilidade, né? É claro que carros com maior número, composições com maior número de carros não significa necessariamente eficiência no transporte. Portanto, eu acho que os 8000 substituíram muito bem os 5000. Na questão de desempenho, sem dúvidas, não tenha dúvida disso. Agora, na questão de transporte, acho que também. Por causa do Gangway. O Gangway que ajuda o shopping trem, mas também ajuda os usuários a se deslocarem, a se distribuírem melhor durante na composição. Portanto, eu creio sim que eles substituíram bem os carros da linha 8 Diamante, né, que eram os 5000. Não sei quantos 5000 a gente tinha. 105 trens, 106, cento e poucos trens daria bastante, cara. Daria uns 10 trens, 12 carros, enfim. Daria muita coisa. Mas eles operavam com 6 e 12 carros. 12 carros era só no horário de pico. Mas, mesmo sendo menor em tamanho, ele substituiu bem. Eu vejo isso porque eu, geralmente, quando eu uso a linha 8, não tenho nada a reclamar. Né, questão de transporte, geralmente, quando uma lotada, você pode se deslocar de um carro para o outro. O pessoal fica aí no gangway, né? Então, a mudança que o 8000 trouxe para a CPTM é algo que foi aprovado e que está sendo repassado para os novos trens. 9000, 8500 e 9500 já vieram com seus projetos com base no projeto bem sucedido do trem da linha 8 Diamante. E é isso, né? Esse foi aí os trilhos. Vai dar 1h40. Aqui eu vou fazer um corte aqui no vídeo, mas vai dar 1h30 e poucos, né? Vídeo longo, né? Eu não sei como ficou o áudio. Eu não sei se eu falei muito afobado. Se eu fiquei um pouco afobado, peço desculpas, mas realmente gravar um vídeo de 1h30 assim na lata, né? Claro, algumas coisas eu pesquisei antes, mas algumas dessas perguntas eu tô falando aqui na hora. Se eu deixei a desejar nessas postas, por favor, me avisem aí, né? Porque eu honestamente eu tô até me sentindo um pouco cansado de falar, mas, pô, façam perguntas, sabe? Johnny aí deu uma aula de um comentário padrão, o cara elencou suas perguntas, deu várias informações, colocou várias visões do nosso transporte. Eu consegui atender, espero que eu tenha conseguido atender bem a sua demanda, que eu tenha respondido as suas perguntas da maneira adequada, sem desviar muito do assunto, mas é basicamente isso, né? Lembrando, meus caros colegas, para participar do Som dos Trilhos, envie os seus comentários. E não esqueçam da pergunta-chave da semana. Qual é o principal problema, qual a principal deficiência do metrô de São Paulo? Responda essa pergunta, certo? Eu acho que o metrô de São Paulo precisa melhorar nisso. Eu acho que precisa melhorar naquilo. Eu acho que se tivesse mais trens, seria melhor. Eu acho que tem trem que está sem ar-condicionado. Eu acho que precisaria preservar o frota A. Enfim, digam
Falem para mim o que vocês acham do metrô de São Paulo. Qual é a sua crítica em relação ao metrô de São Paulo? Eu quero colocar esse tipo de tópico para dar um dinamismo melhor para o canal. E além das perguntas que vocês vão fazer, certo? Gravar vídeo assim é complicado, demora um pouco. Eu posso estar um pouco cansada, mas lembrando, né? Eu espero que eu tenha atendido aí as demandas de vocês. Se caso eu fiquei um pouco afobado em alguma pergunta, né? Peço desculpas que realmente demora para falar tudo isso, né? Mas é basicamente isso. Agradecer muito quem acompanhou até aqui o vídeo, muito mesmo, não é fácil. E tenho aí uma ótima semana para todos vocês. E, claro, depois que eu renderizar esse vídeo aqui, eu vou gravar o meu bom e velho podcast no trecho que provavelmente vai sair ainda hoje. Agradeço a todos vocês e até a próxima edição do Som dos Trilhos.